Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta a esse canal? Não sei. Não, brincadeira. Eu resolvi aparecer aqui depois de uns 6, 7 meses sem postar nada, porque eu tô sentindo muita falta de criar conteúdo, de aparecer no YouTube e de estar aqui, né? Eu sei que eu não tinha muitas visualizações e tantas trocas assim, mas as que eu tinha já me deixavam bastante feliz e eu curtia bastante ter esse espaço e publicar por aqui. Bom, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, o YouTube, ele é uma das minhas redes preferidas, assim, para consumir, e eu acho que aqui é uma das que mais faz sentido eu estar produzindo também, porque eu tenho essa aproximação mesmo como consumidora, então eu senti falta e eu quero muito voltar aqui e conseguir ter uma constância melhor. O vídeo de hoje é mais assim uma falação, né? Eu vou contar o que aconteceram nesses últimos meses que eu não estava postando nada por aqui. Eu quero falar um pouquinho também de quais são os rumos que eu quero para esse canal, ou pelo menos o que eu vou conseguir produzir, o que eu quero produzir para os próximos meses, vai? Bom, eu acho que já deu para perceber pelo áudio que eu estou num lugar barulhento, então se não deu para ouvir, ótimo, mas se está dando, é isso. Eu resolvi priorizar a luz natural que tem em casa, que é da sala, e é do lado, né, da garagem, que é colada na rua. Então, assim, vai ter barulho de carro, vai ter cachorro latindo, vai ter vizinho gritando, de repente pode começar um pagode. Assim, faz parte, né? Vida nas casas brasileiras normais. Então, espero que vocês não se importem. E esse é até um ponto que antes, né, quando eu produzia, eu ficava muito encanada, eu ficava muito preocupada e isso me travava um pouco de produzir vídeos, que seja aqui pro YouTube ou pro Instagram. É que o Instagram às vezes é um pouquinho mais rapidinho, então a gente consegue fazer naquelas brechas de tempo. Mas aqui no YouTube era uma preocupação muito grande pra mim, e eu tava tendo que ter uma rotina muito doida. Eu tenho que acordar muito cedo, né? Antes dos vizinhos acordarem, antes dos caminhões começarem a passar, antes até mesmo da Kiara, né, a minha cachorra, começar a latir. Então, isso, querendo ou não, né, eu não sou uma pessoa super matinal, eu acordo cedo, mas a gente já não acorda legal, né? Quem não é da manhã já sabe que, tipo, preferiria estar dormindo mais um pouco. Então, isso é uma das coisas que me travavam muito ao produzir conteúdo. E eu acho sempre bom trazer, né, alguns pontos desses aqui, os desafios para vocês, porque eu acho que quando a gente está só consumindo, a gente não imagina as coisas que tem por trás. Às vezes são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença enorme para o produtor de conteúdo. E bom, vamos falar do que aconteceu nesses últimos meses que eu não estava aqui. Eu trabalhava numa agência de publicidade, eu sempre, né, desde a faculdade eu trabalho em agência de publicidade, e aí eu vim para casa, voltei a morar com a minha mãe em 2021 e voltei trabalhando numa agência aqui de São Paulo. Então foi do começo de 2021? Não, acho que foi no fim de 2020, enfim, mas, né, até fevereiro de 2022 eu estava trabalhando em uma agência e eu resolvi que não fazia mais sentido para minha carreira. Eu queria estar muito mais próxima às coisas que eu gosto dentro da minha área de comunicação, né? Eu fiz relações públicas, então eu queria me aproximar ainda mais e aí eu resolvi me demitir. Até aí, tudo bem, né? Porque eu tinha me programado, eu tinha me planejado financeiramente para isso, então seria um período meio assim, né? Eu determinei um período para eu procurar emprego, para eu achar, me candidatar a vagas com mais qualidade, né? Porque às vezes a gente só quer sair e aí acaba entrando em qualquer lugar que, né, dentro da sua área, mas só para sair. E eu não queria isso, não queria fazer isso de novo. E, bom, foi então março, abril,
foi esse período que eu fiquei procurando emprego. E eu achei genuinamente que eu conseguiria utilizar esse tempo, né, que eu teria também, além, né, de procurar, porque você não procura emprego 24 horas por dia. Eu tinha pensado, né, em, dessa hora até essa hora eu fico ali focada, né, em procurar vagas e fazer as entrevistas como se fosse uma rotina de trabalho normal. Então, sei lá, não seriam 8 horas do dia, mas, né, ter aquela organização. E no restante do dia eu criaria o conteúdo, eu planejaria, faria os roteiros e tudo mais que envolve a produção de conteúdo. Então eu achei muito que eu ia conseguir fazer isso, mas a realidade não foi isso. Então, a realidade foi que eu me desmotivei, né? Assim, eu não sei se desmotivar é a palavra, porque eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu já vi um vídeo uma vez falando que a motivação, ela não funciona, né? Não funciona para sempre e ela é uma coisa que vem, assim, é quase um estalo. E hoje eu até passei na psicóloga, eu acho que até isso me motivou ainda mais. Aí, ó, usando a palavra de novo. Mas me incentivou a voltar, eu já estava com planos para voltar. Mas ela falou que a motivação só funciona com a ação. Então, primeiro você faz, primeiro você começa. E a partir do momento que você tá fazendo algo, que a motivação aparece, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Vocês concordam? O que vocês pensam sobre motivação? Mas enfim, nesse período minha vontade de produzir conteúdo foi caindo. E eu acho que mais do que a vontade eu ficava pensando, por que eu tô produzindo conteúdo, uma coisa que nem me paga? Por que eu tô gastando tanto tempo, me empenhando tanto numa coisa que não tá me dando nenhum retorno financeiro, que não vai me ajudar financeiramente a voltar a ter um emprego, por exemplo? Por que eu tô gastando tanto tempo nisso se eu poderia estar, né, procurando um novo emprego, uma nova colocação? Então, isso foi entrando na minha cabeça. Eu entendo também que, assim, não tem muito a ver, porque a produção de conteúdo é um processo, né? Até você chegar nesse nível de rentabilizar, de você ganhar um dinheiro, tem um processo, e eu entendo isso, mas naquele momento, pra mim, não estava fazendo sentido eu continuar dessa forma. Então eu fui deixando de lado, fui perdendo um pouco também a vontade, o brilho, assim, nas coisas que eu via, né? Antes tinha tipo, eu quero produzir conteúdo sobre moda, então eu tinha mais a vontade mesmo de ir atrás e pesquisar e entender o contexto, de onde vieram as coisas, por que tal tendência. Então isso foi caindo muito. E obviamente se deu pela falta de emprego. Então foi um período que passou, mas eu ainda sinto os efeitos, né, do desemprego. E é difícil, né? A gente fica pensando, não, eu vou voltar a ser como eu era antes de tal coisa acontecer, mas a gente não volta. A gente já foi impactado por aquilo, a gente já foi impactado por aquele acontecimento, e isso, somado às outras coisas que a gente vivia, vai, né, nos transformando, a gente vai carregando. Então não tem como eu me desvencilhar de como eu me senti naquela época e quais foram os efeitos que foram ficando. Então eu tô tentando entender isso. Eu acho que a conversa que eu tive hoje na terapia foi muito boa para eu encarar mesmo, aprender a encarar certos medos e que as coisas são processos e que a gente vai carregando na nossa bagagem sentimentos de acontecimentos passados, né? Aí a gente vai entender como a gente vai lidar com aquilo, mas a gente carrega. O importante, né, é a gente aprender a lidar com toda essa bagagem que a gente tem. Então,
isso foi um ponto que me fez parar. E aí, assim, né, já tô há 6 meses trabalhando de novo, mas ainda não estava conseguindo produzir legal. Eu comecei no mês passado, agosto, setembro, um novo perfil no Instagram, que é @lija.leb, leb é L-E-B, que foi uma forma que eu encontrei de tentar desenvolver criativamente as ideias que eu tenho. Eu acho que ainda está, né, num passo bem lento, porque eu ainda não consegui chegar no nível que eu quero, mas já foi uma forma de eu manter a produção de conteúdo e também tentar ser menos rígida comigo mesma, que é o que eu acho que estava sendo a minha produção de conteúdo. Eu estava sendo muito... me criticando muito pelas coisas que eu não conseguia fazer, ou, né, seja... Normalmente não conseguia fazer porque eu não tinha tempo, ou recurso, né, algo de esferas externas. Então, eu me culpava muito por isso. E por isso também, né, atropelei aqui os assuntos, mas o front, eu dei uma pausa, eu oficializei a pausa dele lá no Instagram e foi um projeto que eu adorei, mas também eu não estava conseguindo desenvolver ele do jeito que eu idealizei. E outra conversa de terapia, né, que a idealização, assim, forte aqui com a pessoa Lígia. Então eu resolvi fazer essa pausa no front, né? Não insistir criando conteúdo só para criar, só para agradar o algoritmo, porque eu não acredito nisso. Eu acho que sim, o algoritmo é uma coisa muito fundamental hoje em dia, mas eu não quero isso para mim. Eu não quero ser refém publicando as coisas só por publicar. Então resolvi dar uma pausa, entender também quais são os canais que efetivamente vão fazer mais sentido para o front no futuro, né? Não vai ser uma coisa que eu vou mexer, assim, pelo menos no próximo semestre. Então, deixei ele em stand-by e criei esse outro perfil porque eu também não queria vincular. Não que eu não queria vincular com o meu perfil pessoal, mas que eu acho que o perfil pessoal vou deixar ali para os meus amigos, pessoas que eu conheço, pessoas mais próximas, que às vezes a gente vai, né, gerando conteúdo ou ficando dentro do Instagram, de uma rede social, pelo conteúdo e não ver o que as pessoas que a gente, né, tem mais proximidade, o que elas estão fazendo, o que elas fizeram no final de semana. Afinal, era pra isso, né, pra ver ali, ou cuidar da vida alheia. Então, eu resolvi, né, deixar separado e até também, né, pra memes e coisas engraçadas fora a vida de rede social profissional. E deixar separado. Então eu criei esse lija.lab, que também é uma forma, ele é muito parecido com o front, só que foi o que eu falei, né? A ideia que eu tenho pro front é outra. Ele foi indo para um caminho, mas o que eu penso nele, eu tenho bem estruturado o que eu quero para ele é outra coisa e que eu entendo que eu não vou conseguir seguir com isso no momento. Então dei ali a pausa no front. Bom, é isso, né? Já estou há 6 meses no emprego CLT, que é da onde vem a renda e que eu entendi, que eu já entendia, né? Que era o que é a base da minha sustentação para eu continuar produzindo conteúdo sem ter essa pressão de chegar em algum lugar ganhando dinheiro, fechando publi ou sei lá o que. Então, estou aí e tô tentando, né, ir aos poucos entendendo essa minha volta para as redes sociais, que eu acho que também elas mudaram tanto, eu sinto que as redes sociais mudaram tanto que eu não tava conseguindo mais acompanhar. Eu acho que eu nem consigo acompanhar. Eu lembro que eu fiz alguns vídeos que foram pro TikTok, teve um que atingiu uma quantidade muito absurda, assim, de visualização e eu fiquei bastante assustada. Eu acho que meus parabéns para quem não é da geração Z e conseguiu entender ali, se entender com o TikTok, porque eu ainda não consigo. Então, eu acho que vem sendo um momento muito para rever, né, o que faz sentido, quais são as redes sociais que eu quero.
batendo. E o que eu ia falar, né, é sobre o que eu quero pro YouTube, né, o que eu tô nem planejando, não vou dizer planejando, que é muito forte, mas eu quero que seja uma rede mais livre, né? Mais desse conteúdo dia a dia, de vlogs e de trazer essa perspectiva um pouco mais próxima, mais pessoal, né? Eu quero que seja uma rede de proximidade e eu gosto bastante de criar vídeos que tenham um conteúdo mais enxuto não, um conteúdo mais aprofundado, com estudo mesmo, pesquisa, referência, eu gosto bastante, mas eu entendo que no momento não é possível eu planejar que ele seja assim. Então, para esse primeiro momento, né, esse primeiro semestre, vamos dizer assim, que eu gosto de planejar de 6 meses, eu quero que seja esse conteúdo mais leve, mais próximo, de conversa, com menos roteiro, porque é o que eu sempre curti no YouTube, né? Eu sempre curti fazer essa coisa com menos roteiro, porque também roteiro, olha, é uma parte da vida que demanda muito tempo. Então, eu decidi que vou fazer assim um pouco mais freestyle, trazer aqui, abrir a câmera, passar um batom e começar a falar com vocês. Tem alguns vídeos que eu fui fazendo ao longo desses meses que eu quero transformar em vlog. Eu tava muito assim, nossa, vou fazer um vlog de uma coisa que já passou, mas a vida é isso, sabe? A gente tá num fluxo de tendências e de acontecimentos tão rápidos, tá tudo tão... o que aconteceu na semana passada, né, já não tá valendo mais, a tendência que entrou já não tá valendo mais. Antes do ciclo de tendências, veja só, era olhando 20 anos para trás. A gente nos anos agora, né, 2020, a gente tá olhando para os anos 2000, mas eu tava assistindo um vídeo esses dias da WGSN com a Still The Look, que eles fizeram uma série de vídeos falando sobre tendências e tem aí uma mudança que talvez a próxima tendência venha dos anos 2010, então assim, 10 anos atrás só. Então tá encurtando muito esse tempo e eu sinto isso não só, né, eu trouxe o exemplo da tendência, mas eu sinto isso com essa produção de conteúdo, né. Não é mais novidade falar, sei lá, de uma série que passou no começo do ano, sendo que às vezes não, muitas vezes as pessoas não acompanham assim que sai, né? Então você vai ver, sei lá, um ano depois, né? Outras pessoas vêm na hora, outras pessoas vêm só daqui a 3 anos, daqui a 10 anos vira uma coisa legal. Então a gente tem que pensar que existem essas pessoas também. Eu acho que ficar produzindo só pensando que tudo tem que ser rápido, tem que ser a novidade, tem que ser fresco, eu não gosto muito e nem combina com o ritmo da minha vida, assim, não é possível. Bom, uma outra coisa que eu queria falar é que além, né, desses conteúdos pro YouTube um pouco mais livres, mais freestyles que eu falei, eu tô produzindo conteúdo pro podcast. Meu podcast chama Conversas de Meio Fio e já tem, bom, agora, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um episódio sobre amor, né, sobre o amor na política, né, com essa visão ética, com uma abordagem pensando nas políticas públicas, então assim, uma coisinha assim um pouquinho diferente, mas eu tô gostando, mas também é essa coisa, né, tem que criar um roteiro e já fica assim, um pouco complicado, mas estamos indo aí. O ritmo também não dá pra dizer, sai toda semana, todos os 15 dias, não, ainda tô entendendo a plataforma para eu conseguir ter essa constância, entender como que eu consigo manter uma constância, que eu acho que também é uma coisa que a gente que produz conteúdo e se você faz algum curso de conteúdo, as pessoas vão falar que você tem que ter uma constância. E às vezes entendem isso como o algoritmo, mas não, é você, né, conseguir seguir um raciocínio e manter por um tempo
constante. Então, tô tentando, ainda para mim é muito embrionário a questão do podcast, então eu tô me entendendo, tentando não me cobrar tanto, mas eu quero pegar um ritmo legal e manter aí, sei lá, se vai ser semanal ou quinzenal, eu quero ter essa certeza, né? Precisamos estabelecer algumas certezas de vez em quando. É isso, né? Estou aqui. Lembrei uma outra coisa que eu ia falar, que eu, tô com uma blusinha do Health Club e até sobre essa produção para o YouTube, né? Os vlogs, eu tô num processo. Eu falei que eu fui para terapia hoje, isso me deu muitos insights para esse vídeo, né? Insights para o vídeo não, mas a vontadinha de publicar o vídeo. Então eu estou num momento de me redescobrir, um momento de passando por um novo processo de autoconhecimento, né? Eu já tinha vivenciado isso um tempo atrás, achei que estava resolvido, mas aí que caiu a ficha, né? Processos são constantes. Eu acho que eu já até falei disso em outras situações, em outros contextos, mas às vezes a gente não aplica para a nossa própria vida, né? A gente esquece disso aplicando dentro da nossa vida e vê muito pelo outro. Às vezes para dar um conselho a gente é muito bom, mas para aplicar fica complicado. Então eu tô passando, por esse processo de autoconhecimento, indo para terapia, tentando me reconectar e cuidar mais do meu corpo, da minha mente. Quem sabe vem aí o cuidado com o espírito, né, o espiritual. E enfim, eu quero trazer os vlogs nessa pegada. Eu não sei se vocês já assistiram algum Healing Diaries, que são vlogs que eu assisto, né, das gatas norte-americanas, e é esse processo, para elas seria um diário de cura, vamos dizer assim, uma tradução bem literal, mas normalmente são pessoas que passaram por teve algum acontecimento e agora elas estão passando por esse processo de se autoconhecer, de se curar, de cuidar do corpo, da mente, do espírito, enfim, de várias áreas, né? Depende da pessoa. E eu queria trazer alguns vlogs nesse sentido. Eu ainda tô pensando bem como que vai ficar, porque é um assunto que eu gosto de falar, né? Às vezes na internet as pessoas só falam da parte boa, do que tá ótimo, né, que tá tudo bem, dos rolês incríveis, e fica mostrando só esse lado positivo. E desde que eu comecei a produzir, eu acho que um ponto é a autenticidade, e em autenticidade é também mostrar as dificuldades, mostrar que pra gente, né, como para todo mundo, as coisas levam tempo. O processo de se entender e entender o que está acontecendo e botar em prática, ele é constante. E que a vida é cíclica. Se não cíclica, eu acho que mais que cíclica, ela é uma espiral. Então, não é uma linha reta que só sobe, você só vai ter sucesso daqui pra frente. Não, eu acho que é uma espiral. Você vai subindo, mas as coisas retornam. Então é possível que você retorne a não cuidar, não fazer exercício. Sabe, você pode estar super assim, focado em se exercitar, mas pode ser que em algum momento alguma coisa aconteça e você volte para um ponto que você não consegue se exercitar. E isso com tudo, né? A gente tendo essa percepção cada vez mais apurada de que as coisas acontecem e elas voltam, e elas vão, e elas voltam, é o melhor pra gente conseguir viver de uma forma com menos autocobrança e mais consciência, né? Então eu quero fazer fazer uma série de vlogs que sejam nesse sentido, né? Que tragam também coisas legais que eu tô fazendo, mas também as coisas ruins, né? Os pensamentos que vão aflorando na minha cabeça. Uma outra coisa que eu queria dizer, já tá ficando super extenso esse vídeo, mas eu vou falar rapidinho, que uma das percepções que eu tive também com a terapia
foi o que eu quero com a produção de conteúdo, né? Eu acho que eu não estava conseguindo assimilar e nem entender que eu teria que definir essa parte, pelo menos. Então, eu quero que seja um hobby, eu quero que seja lazer, ou eu quero profissionalizar. Então, dentro, né, desse pensamento, talvez existam outras escolhas, mas dentro desses 3 pontos, eu escolhi que eu quero sim me profissionalizar minhas redes sociais, meus canais e minha produção de conteúdo como um todo, que eu quero que ela gere frutos no futuro, e não tem nada de errado nisso, sabe? Eu entendo que talvez no começo, quando a gente acompanhava as primeiras blogueiras, as primeiras vlogueiras, podem ter acontecido coisas por acaso, né? Ela estava lá fazendo seus vídeos e de repente uma marca chamou, mas eu acho que agora a gente já tem essa noção de que pode sim ser uma profissão, pode sim ser uma fonte de renda e que é super ok. Então eu decidi que eu vou profissionalizar e seguir a criação de conteúdo com mais seriedade, né? Que eu acho que antes estava meio sem muita definição. Então isso também vai ser uma mudança, está sendo uma mudança tanto de pensamento quanto dos conteúdos que vão vir. Então espero que vocês gostem, me acompanhem, me ajudem nessa fase, porque a gente precisa muito de apoio das pessoas para conseguir, né, para que as coisas deem certo. E eu acho que esse apoio pode vir tanto em comentários, né, comentários para melhoria, comentários para elogios, um compartilhamento, curtir, né? Enfim, são formas de ajudar o produtor de conteúdo local. Conto com vocês. E, bom, eu acho que agora sim é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Acompanhem, eu quero postar, eu quero muito continuar aqui publicando, porque, como eu falei, é uma rede social que eu gosto bastante. Eu acho que as trocas daqui são muito verdadeiras. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se identificado de alguma forma. Se você tiver sugestão de conteúdo, a indicação de canal legal, porque eu já falei, eu amo assistir vídeos no YouTube, pode deixar aqui nos comentários. Se tava com saudade de mim, deixa um raiozinho também nos comentários, que eu vou adorar. Beijos e até mais!